Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Alquimia Operativa. No vídeo anterior, eu falei sobre a diferença entre remédio e medicamento. Trata-se aí de um vídeo bastante curto, né, bem objetivo, e ele é fundamental para que você compreenda alguns pontos do vídeo de hoje. Então eu vou deixar aqui passando o link aqui em cima para que você acesse esse vídeo, tome aí conhecimento e em seguida retorne para esse aqui. E no vídeo, nesse vídeo aqui, eu vou apresentar 10 remédios naturais e vou apresentá-los em ordem crescente de poder medicinal baseado nos princípios da alquimia. Princípios estes que todo alquimista, todo espagerista tem conhecimento. Então eu vou fazer a descrição de cada um deles. Acredito que os primeiros, você já deve ter conhecimento, e principalmente os últimos, talvez você ainda não tenha ouvido falar, mas que é bastante comum entre os estudantes e principalmente os praticantes da alquimia espagírica. Então, vamos aqui então à apresentação de cada um deles. Na 10ª posição, nós temos o alimento em geral. São os alimentos que fornecem todos os nutrientes necessários para a nossa subsistência. São eles que permitem a regulação e a manutenção das funções do metabolismo. Mas os alimentos podem ir além da sua função nutritiva. Como remédio, podem atuar no nível psicológico para proporcionar satisfação e aliviar o estresse quando, por exemplo, saboreamos a nossa fruta predileta. Alimentos são remédios em estado bruto. Basicamente, o preparo consiste em aquecê-los sem provocar mudanças significativas em suas características terapêuticas. Por meio de procedimentos específicos, como os da alquimia, por exemplo, podemos elevar o seu poder de atuação, como veremos a seguir. Então, na nossa 9ª posição aqui de remédio mais poderoso, nós temos o chá. Essa bebida é uma das formas mais simples de remédio natural. A água aquecida absorve a fração mais volátil dos óleos essenciais, quando o vegetal possui quantidade suficiente, e além dos óleos essenciais, a água aquecida absorve as demais substâncias capazes de se combinarem com a água. Como resultado, nós temos um remédio simples, porém capaz de aliviar muitos sintomas, conforme as propriedades medicinais das ervas utilizadas. Uma excelente sugestão que temos para você é o chá dos filósofos. Ele é útil para aqueles momentos onde necessitamos estar relaxados, porém com a mente aguçada para o estudo ou outra atividade mental. Aqui no canal Alquimia Operativa, nós temos um vídeo chamado Chá dos Filósofos, onde a gente faz a demonstração de como fazer esse poderoso chá. E na nossa 8ª posição, nós temos os óleos essenciais. O óleo essencial é amplamente utilizado como remédio natural e cabe à aromaterapia o estudo e a aplicação dos óleos essenciais como técnica de cura, entre outras questões aí relacionadas ao óleo essencial. Os óleos essenciais são substâncias gordurosas voláteis. São extratos vegetais altamente concentrados, que contêm hormônios, vitaminas, antibióticos e antissépticos. Para nós alquimistas, o óleo essencial é o veículo da ânima da planta, também chamada de enxofre ou sulfur. Enquanto o aromaterapeuta utiliza apenas o enxofre volátil, o alquimista utiliza ambos, o fixo e o volátil. Então, através de operações específicas, nós extraímos os dois tipos
de enxofre do nosso corpo vegetal. No trabalho alquímico, a extração do óleo essencial é apenas o primeiro passo para a elaboração de um preparado mais elaborado e potente. Em seu estado bruto, o óleo essencial deve ser utilizado apenas externamente. Para uso interno, devemos retificá-lo, ou purificá-lo, utilizando-se a técnica espagírica. Após a sua retificação, esse óleo ele solta uma cera, que na alquimia também é chamada de excremento. O óleo essencial ocupa essa posição na escala energética por encerrar uma maior concentração de substâncias medicinais em relação ao alimento e ao chá. Na nossa sétima posição de remédio natural mais poderoso, nós temos os florais. Então, com os florais, adentramos nos preparados mais elaborados, vibracionalmente falando, em relação aos anteriores, onde a frequência de toma, em alguns casos, é mais importante que a quantidade. Agora, bastante atenção. Como floral, eu estou me referindo apenas aos florais de Bach, pois no Brasil, alguns preparados que contêm o nome de floral são, na verdade, muito mais que isso, vai muito além. São, no sentido aí mais tradicional, verdadeiros preparados alquímicos, feitos não somente com as flores, mas com outras partes das ervas medicinais. E a partir do floral, em nossa escala energética, temos uma nova substância participando aí da composição do nosso remédio natural, que é o mercúrio ou espírito. Alquimicamente, o princípio mercúrio se manifesta no álcool. Não confundir mercúrio com álcool. Essa substância filosófica mercúrio, ela se manifesta no álcool, mas não são sinônimos, ok? Então o mercúrio é um princípio que ele se manifesta no álcool dos vegetais. Então, por exemplo, no reino mineral, o princípio mercúrio já se manifesta num ácido, ok? Então, os florais de Bach, eles são feitos a partir de 38 flores, daí o nome floral. São utilizadas apenas flores sadias e no auge da sua floração. E dependendo do método utilizado, algumas folhas também participam aí desse processo. O vegetal sofre um processo aí de transferência dos elementos sutis, utilizando-se água natural. Em seguida, esse extrato ele é conservado em um blend, que é um conhaque de vinho. E em seguida são diluídos. Agora veja aqui uma breve descrição, aqui através das palavras do próprio Dr. Eduard Bach, que desenvolveu esse método. Os remédios devem ser preparados perto do local onde a planta cresce e as flores colocadas na água imediatamente após serem colhidas, quando ainda estão frescas e cheias de vida. Pega-se uma tigela de vidro fino, cheia de água clara, preferencialmente de uma nascente pura ou riacho, e essas flores são dispostas de modo a boiar na água e em quantidade suficiente para cobrir a superfície, colocando-se o máximo possível sem que elas se sobreponham. A seguir, deixa-se a tigela descansar sob a luz solar forte até que as flores apresentem sinais de começar a murchar. O tempo varia de aproximadamente 2 a 7 horas, dependendo da planta e da intensidade do sol. As flores são então gentilmente retiradas e a água é despejada em garrafas, com igual quantidade de conhaque, adicionado como conservante. A atuação dos florais de Bach ocorre no plano da mente e das emoções. O Dr. Bach tinha a convicção de que a má saúde é consequência de um desequilíbrio da nossa mente, ou seja, ele procurava tratar a mente para atingir a cura do corpo.
Na sexta posição, né, do remédio natural mais poderoso, nós temos agora a tintura simples. Então, a partir das tinturas, nos deparamos com uma significativa diferença em relação aos remédios anteriores, que é o tempo necessário para sua obtenção. Mas essa não é a única diferença. Ao contrário do floral, né, nas tinturas nós podemos elaborar um remédio, né, com qualquer parte da planta, desde a raiz até suas folhas e frutos, desde que estas partes contenham, né, as propriedades medicinais desejadas. Para a maceração da erva, que é o primeiro passo aí para a obtenção da tintura, nós podemos utilizar álcool de cereais, espírito de vinho retificado ou o espírito retificado da própria planta que estejamos trabalhando. Então, todo alquimista, todo espagirista, ele conhece, né, essa operação aí de se extrair, né, o álcool, né, que é o veículo aí do princípio mercúrio, né, ele consegue obter esse material a partir de qualquer erva medicinal. E o ideal é que o próprio alquimista cultive e colha suas próprias ervas medicinais em conformidade com a assinatura astrológica de cada espécie. Não sendo possível isso, né, ele deverá adquirir exemplares orgânicos de fornecedores confiáveis, né? Então, eu aqui, por exemplo, no meu laboratório químico, né, algumas ervas que eu utilizo aqui são cultivadas por mim, mas eu não disponho de espaço nem de tempo para cultivar todas, né, assim uma quantidade maior. Então eu cultivo aqui conforme o espaço que eu tenho, né, aquelas que eu mais utilizo, e outras eu adquiro de fornecedores aqui da região que eu conheço a procedência. E conforme o método adotado, né, o tempo de maceração pode durar de 20 até 30 dias. Durante a maceração, né, o princípio mercúrio, né, o espírito, absorve a alma da planta. O preparo da tintura simples, como ensinado aí em vários sites, termina com a maceração e a posterior filtração. Ainda não é uma tintura alquímica ou espagírica. Na quinta posição que nós encontramos aqui a tintura espagírica. A partir da tintura espagírica, deixamos cada vez mais de operar, né, ordinariamente, para adentrar em regiões mais sensíveis, mais sutis, porque o alquimista ele não trabalha com princípios ativos, ainda que esses princípios estejam presentes e de fato façam o seu trabalho metabólico, mas o nosso foco não está neles, porque nossos preparados são matrizes energéticas. Algo sutil e poderoso entra em movimento quando executamos o procedimento correto, com o corpo adequado e na hora propícia. Para que um remédio seja espagírico, as 3 substâncias, né, mercúrio, enxofre e sal, devem estar presentes de um modo bastante particular. Agora, veja o que diz, né, a famosa obra Rosarium Philosophorum a respeito do mercúrio. Somente o nosso mercúrio atua no fundo de cada corpo e o eleva. Por isso, se for combinado com o corpo, anima-o, liberta-o e transforma-o, passando de uma consistência a outra. O alquimista ou espagirista deve preparar o seu próprio espírito vegetal de forma a manifestar, né, com o máximo de integridade, o nosso mercúrio. A partir deste preparado, uma nova substância participa do processo, o sal salis. Enquanto os remédios anteriores descartaram, né, esse corpo aí do vegetal, a partir da tintura espagírica, né, extraímos os minerais existentes na planta e o combinamos com a tintura. Então, nesse ponto, você já deve ter percebido aí o motivo da tintura espagírica estar situada nesta posição da escala energética, né?
Na nossa oficina de alquimia espagírica, nós ensinamos, por exemplo, 5 tipos de tinturas, da mais simples até a tintura espagírica canônica, né, que é a mais complexa e elaborada aí das tinturas. Na quarta posição de remédio aí natural mais poderoso, nós temos a quintessência, ou primeiro ser, que também é conhecido como magistério, né, conforme aí a literatura aí da alquímica. Esse preparado é o primeiro aqui dessa escala a ter uma atuação mais vibracional do que puramente física. Leva meses para sua obtenção, requer muita perícia e perseverança, né, do alquimista. A principal diferença entre o primeiro ser e os remédios anteriores está na preparação das substâncias. Conforme indicado aqui em um outro vídeo aqui do canal, onde eu falo como um alquimista transforma qualquer erva medicinal em um poderoso elixir alquímico, né, nós extraímos cada um dos 3 princípios filosóficos, enxofre, mercúrio e sal, né, e separadamente cada um é retificado conforme manda a nossa arte. E em seguida são reunificados em um único corpo, né, ou seja, o solve e o coagula. Na fase aí do solve, nós extraímos, né, essas 3 partes, óleo essencial, o mercúrio e o sal sales, purificamos, né, cada um deles separadamente, e depois no processo aí de coagulação, né, nós reunimos essas 3 partes, né, de um modo específico e particular, e submetemos aí a nossa quintessência ao processo de rotação. Durante a rotação, que pode durar algumas semanas, as influências solares e lunares se revezam aí em promover um aumento das vibrações do nosso preparado. Em algumas tradições alquímicas, os preparados não são considerados completos sem essa operação de rotação, né, ou circulação. Na terceira posição, nós temos o primoens e circulatum. O preparado alquímico, feito conforme manda a nossa tradição, não é apenas um remédio natural, é uma substância iniciática. Agora, recorrerei aqui às palavras de Brian Cotnoir em sua obra Introdução à Alquimia. Na sua biografia de Paracelso, Franz Hartmann cita Paracelso a respeito da criação do primoens melissae, que é um material muito poderoso e rejuvenescedor derivado da erva bálsamo de limão. Esse bálsamo de limão é uma planta, né, uma erva cujo nome científico é Nepeta cataria. É uma erva com muito pouco óleo essencial. E Hartmann ele cita, né, o médico de Luís XIV da França, que fez uso, né, desse primoens. O ens pode ser extraído de qualquer planta, né? É bastante útil, né, quando necessitamos das propriedades curativas, né, de uma erva que tenha pouco óleo essencial. Um excelente primoens requer aí, muita destreza na espagiria mineral e perícia, né, na destilação suave, né? Existe aí o costume de preparar, né, o primoens de 7 ervas, né, e cada erva aí com uma assinatura astrológica correspondente aí a um dia da semana. Já o circulatum, né, no caso aqui o circulatum menor, que existe o circulatum menor e maior, ele é um preparado alquímico que tem a função de extrair rapidamente os 3 princípios de uma erva medicinal. Então, após essa extração, ele pode ser reutilizado diversas vezes. O circulato ele não é o remédio natural em si mesmo, ele é o solvente, né? O meio que extrai os princípios medicinais da planta, mas no dia a dia a gente chama de circulatum. É um processo bastante curioso, né? Muito interessante,
né? Então, após algum tempo aí de imersão da erva no circulatum, ele começa a borbulhar, né? E evidenciando que as virtudes medicinais da planta, né, estão prontas e concentradas. E Paracelso também escreveu sobre o circulatum em várias de suas obras, assim também como o Barão Urbigeros em 1691, que desenvolveu aí o seu próprio método de preparação, né, que é bastante comum aí entre os alquimistas, né, da atualidade. E no circulatum, né, encontramos aqui uma nova operação, né, que é a coobação, que consiste no seguinte, né, que após os procedimentos preparatórios do circulatum, nós destilamos, retornamos o destilado para a retorta e redestilamos, né? E após a sétima redestilação, nós teremos aí o nosso circulatum minor. Na nossa segunda posição de remédio natural mais poderoso, nós temos a pedra vegetal. A pedra vegetal apresenta a consistência de uma cera endurecida. E veja o motivo de termos classificado esse remédio natural como o preparado mais potente, né? Lembrando que estamos considerando apenas o reino vegetal. Na pedra vegetal, os 3 princípios são coagulados de modo que o sal sales e o enxofre predominem para resultar na pedra vegetal. Ou seja, de todos os preparados aqui, né, elencados, é o que possui essas 2 matérias em maior proporção. A trituração e a calcinação suaves da pedra e a repetição, né, desse processo de triturar, calcinar, né, retriturar e recalcinar com mais enxofre e mercúrio, eles podem aumentar, né, a virtude da pedra, né, a sua força medicinal. Então ela é muito energética, ela é muito eficaz, né, por ter se livrado aí do material grosseiro, impuro e concentrado, né, e ter sido exaltado somente aquilo que tem uma atuação positiva, né, terapêutica. E quanto mais se repete, né, o procedimento, mais potente, né, a pedra se torna. Então essa pedra ela possui todas as virtudes da planta, mas em um nível curativo, né, altíssimo, né, e requer, né, como em todo processo alquímico, muita paciência e perícia. E finalmente, na nossa primeira posição, aí como remédio natural mais poderoso, nós temos a atitude. Então eis aqui o motivo, né, de termos gravado o vídeo anterior, né, fazendo a diferenciação entre remédio e medicamento. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior a esse aqui no canal, porque para que você possa entender essa diferença. Então a atitude ela não é apenas o remédio natural mais potente que existe, também é o veneno mais mortal. A atitude é a verdadeira origem de todos os males. E entenda aqui como atitude o conjunto de pensamentos, palavras, desejos e comportamentos que assumimos no dia a dia. Todos nós nascemos nas condições físicas, sociais, econômicas, exatamente conforme as atitudes predecessoras a essa vida o colocaram. Portanto, somente a atitude poderá redimir o nosso atual estado de imperfeição. Os remédios anteriores, né, os preparados, são altamente eficazes, mas são apenas uma parte do processo. Então, esperamos que esse estudo tenha cumprido o seu objetivo, que é despertar em você a consciência e a sensibilidade de buscar uma vida mais elevada e mais conectada com o poder que a natureza nos oferece aí de forma tão generosa. E, por fim, quero convidar você a fazer parte do nosso círculo interno de leitores e passar a receber mais conteúdos exclusivos que não são publicados
né? Nem aqui no nosso canal do YouTube, nem no nosso blog, alquimiaoperativa.com. Então, convido aí a acessar, né, o link aqui, um dos links que vai estar aqui abaixo do vídeo, e cadastrar o seu e-mail. Espero que esse vídeo tenha cumprido o seu objetivo. Receba aí meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.